as broncas que eu levei. Tá bom, mas Paulo, fica à vontade, Deus te abençoe. Amém. Dá um aplauso ao Senhor pela vida dele. Glória a Deus. Dá volume para mim. Põe volume aí. Ah, é, meu? Pode se sentar, querido. Tem alguém que estava de manhã aqui ou não? Uau! Isso me enche de mais responsabilidade. Eu venho ministrando desde domingo. E nós gastamos um pouquinho, né, da nossa energia. Eu ministrei na terça-feira em Umuarama. E a guerra foi tão grande. Eu ministrei, eu não deixo ninguém. Solta aí, meu filho. Obrigado. Eu esqueci de liberar as crianças. Me perdoa. Pode ir. Coitado, eles estavam esperando, né? As professoras desesperadas lá. E os pais mais ainda. Amém. Glória a Deus, melhorou. E na terça-feira eu não saio sem ministrar. Quando tiver pessoas com problema, eu estou orando. Eu liberei as pessoas, era quase meia-noite, eu estava ministrando ainda. Mas aquela noite eu não dormi. A guerra foi tão forte, tão intensa, que eu não consegui dormir. Aí já fiquei meio debilitado. Aí preguei em Cianorte na quinta. E na sexta de manhã preguei num centro de recuperação de drogados, onde tinha umas 50 pessoas. E vários estavam chegando praticamente aqueles dias e eram mendigos. E essa igreja tem um trabalho muito lindo na questão de recuperação de mendigos. Eles têm uma casa só para recebê-los. E eu fui ministrar com eles e ministrei individualmente. E 90% fica endemoniado. E muitos estavam envolvidos com feitiçaria. Aí então aquele trabalhão. E aí eu acabei com a garganta. E quando eu cheguei aqui, um frio terrível. Para mim, né? Para vocês eu acho que é normal, mas para mim, que sou lá do interior do Paraná, eu sou VIP, vim do interior do Paraná. E aí fiquei com febre, tive que ir ontem ir no médico. Irmãos, pensa no médico, cara, R$400 uma consulta. Sorte que eu tenho Unimed, senão eu estava ferrado. E ele me deu antibiótico, então eu estou tomando antibiótico. Eu falei, Paulo, eu acho que nem vou conseguir pregar. Eu não vim para pregar, eu vim para dar um abraço no Paulo, pelo amor que Deus tem nos dado, pelo pastor de vocês. E realmente a gente tem cuidado do Paulo como um pai cuida de um filho. Mas ele falou que briga, mas não brigou não. A gente tem sido canal de Deus na vida dele. Amém? De manhã, querido, o Paulo sempre quer que eu pregue do mesmo jeito e eu sou profeta. De repente eu vou pregar tudo torto de novo, tá? Eu só prego uma vez por dia lá na minha cidade, nós temos um culto só. Mas sou pastor de uma igreja bonita, que nem de vocês. Temos hoje chegando mais de 400 pessoas. Só de criança eu tenho 118 crianças. Só pessoas que eram mãe de santo, pai de santo, eu devo ter umas 30 ou mais. Eu tenho o orgulho de dizer que eu pastorei filhos. E isso é verdade. Um dia eu estava fazendo libertação e um demônio falou assim, eu vou matar teu filho. Eu falei, meu filho, você não pode tocar nele. Ele falou assim, mas não teu filho de sangue, porque para você todos eles são filhos. E é verdade. Eu não consigo pastorear se eu não tiver essa visão de um pai que cuida de filho. Amém? E eu creio que aqui também não é diferente essa visão. Amém? Eu creio também em vocês como líderes de célula. A melhor maneira de você cuidar de uma célula é você sendo um pai, sendo mãe. Amém? Pode dar um grauzinho para mim aí. Estão me ouvindo bem aí? É que de manhã eu gastei demais. Eu vim dosando. Tanto que eu nem conversei muito. Mas eu quero assim ser canal de Deus na vida de vocês aqui nessa noite. Amém? Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor me dá
de te servir aqui nessa igreja. Pai, usa a minha faculdade mental, usa o meu coração, usa o meu corpo para ser canal do Senhor. Pai, no nome de Jesus, repreendemos toda força contrária. Todo demônio com intenção, ó Pai, de tirar a atenção, de trazer, ó Pai, desconforto, sono, está amarrado, impossibilitado de agir agora, em nome de Jesus. Somente o Teu Espírito, Pai, tem a liberdade de passear, tem a liberdade, Senhor, de nos ministrar, tem a liberdade, ó Pai, de nos ensinar a Tua verdade e não a mentira. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nós entregamos esse culto a Ti. Amém? Coloca a mão no teu coração, diz para Deus falar contigo. Eu vou precisar de mais um pouquinho de volume. Vai cair? Está firme, né? Amém? Hoje de manhã, eu falei sobre algumas coisas que é necessário você entender. Quantos querem vencer aqui? Quantos creem que tem um chamado de Deus na tua vida? Levanta a mão quem acha que Deus tem. Tem pessoas que não têm mão. Irmão, se é uma coisa que eu sei, é que Deus tem um chamado para a minha vida. E eu nasci com um propósito. Chacoalhe teu irmão, diga, você nasceu com um propósito. Isso tem que estar convicto no teu coração. Deus tem um propósito na tua vida. Porque senão você não tinha nascido. Quantas crianças são abortadas? Você não foi. Você nasceu para alcançar coisas grandes que talvez o teu pai e a tua mãe não conseguiu alcançar. Amém? Mas precisamos entender o projeto que Deus tem na nossa vida. Eu falei de manhã sobre o que é a igreja. Nós ouvimos falar de igreja, e nós achamos que igreja é coisa nova. Mas a igreja sempre existiu. A igreja era da seguinte maneira. Um rei, ele convocava ali os seus soldados, os generais, e trazia para perto dele e dizia assim, olha, eu quero que você vá para uma missão. Então aquele rei liberava uma autoridade na vida daquele homem. Liberava ele para a conquista. Liberava ele para tomar cidade, tomar reino. E aí, o rei chegava para ele e dizia assim, olha, vocês vão entrar naquela cidade. Vocês vão bater na porta e vão dizer, olha, abre essa porta que eu estou aqui no nome do meu rei. Nós vamos entrar, nós vamos tomar essa cidade. E se vocês forem bonzinhos, vocês vão nos servir aqui. Mas nenhum rei entrega as coisas de mão beijada, não é verdade? A Bíblia diz que o diabo só solta se tiver uma mão mais poderosa do que a dele. Não é assim? E aí, sempre o rei falava, não, nós não vamos entregar. Mas ele estava no nome de uma autoridade. Aí então vinha todo aquele exército, derrubava aquele portão, entrava ali, tomava conta de tudo. Amém? Esse também é o nosso chamado. E Deus também já nos deu uma missão. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E nós somos igreja. Você já tem uma autorização de Deus para vencer. Você não vai ter uma autorização, você já tem. Querido, muitas vezes o diabo já não pode mais tocar em você. Ele não pode mais te levar a fazer o que você fazia. Mas ele pode impedir de você entender a sua paternidade. A Bíblia diz que todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, deu-lhe para eles o direito de se tornarem filhos, a saber, todos aqueles que creem. Vocês estão comigo? Foi dado por Deus essa autorização para nós sermos filhos. E se nós somos filhos, nós somos herdeiros. Amém? Existe uma marca impressa em nós. Amém? Já existe uma liberação de Deus para nós conquistarmos. Porque se nós não conquistarmos, nós somos conquistados. Ou você bate ou você apanha. Esse é o mundo espiritual. Ou você entende isso, ou você sofre.
E às vezes nós vemos pessoas caídas ainda porque não entenderam a sua condição em Deus. Não entenderam que ele já está liberado para vencer. Tem pessoas que ainda, eles não acordaram que eles fazem parte de um reino poderoso que não perde nenhuma batalha. Você está entendendo ou não? Deus nos deu. Deus não vai dar. Deus nos deu. E aí o diabo muitas vezes faz que nós duvidamos daquilo que Deus já nos entregou. Irmão, isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida, é acreditar na palavra. Um dia eu fui fazer a libertação, que é a nossa área, né? E eu cheguei numa casa, onde havia uma mulher grávida de quase 9 meses, já estava para ganhar. Ela só tinha barriga, era muito magrinha. E algumas mulheres segurando aquela mulher, e de repente quando soltava, ela batia com as 2 mãos na barriga, tentando matar a criança. E eu cheguei naquele lugar, havia vários pastores ministrando, e o demônio ali segurando aquela menina ainda. E como havia pastores mais velhos do que eu pedi perdão, pedi licença para eles. Eu falei, posso ministrar? Eles estavam doidos para que eu ministrasse. E quando eu cheguei, eu falei, pode soltar essa mulher, solta ela. Soltaram ela. Quando soltaram, ela veio em cima de mim, querido, como um boi bravo, uma vaca brava. E quando ela chegou perto de mim, eu falei, coloca as mãos para trás e fique de joelho. Naquele mesmo instante, ela caiu de joelho e botou as mãos para trás. E quando eu fui ministrar, aquele demônio falou, eu tenho uma autorização em matar essa criança. E eu falei, você não mata, você não toca ela. E aquela menina, então, nós fomos canais de Deus para libertá-la. Aquela criança nasceu em perfeita saúde. Amém? Por quê? Porque o Senhor o Senhor deu a cidade de Bandeirantes para mim. Eu tenho uma autorização de Deus. Vocês estão entendendo ou não? Eu tenho uma autorização de cuidar da minha família. Eu tenho uma autorização de cuidar do meu rebanho. Eu tenho, já é me dado. Amém? Deus não vai me dar, Deus já me deu. E eu creio nisso. E o interessante é que depois que eu ministrei, alguns pastores falaram, pastor, nós estamos aqui faz mais de 4 horas. E o duro, querido, que às vezes as pessoas não conseguem entender. Tinha lá até uma dupla, com violão e cantando para ver se o demônio ia embora. O demônio estava até dormindo. Nós precisamos entender o chamado que nós temos. Amém? E quando eu estou pregando diferente do teu pastor. A unção dele é mais mestre. A minha unção já é profética. Então comigo o negócio é mais duro. Eu quero que você entenda quem você é. Amém? Também comentei de manhã e falei sobre uma experiência que eu tive. Mas antes de eu falar dessa experiência, antes de recebermos Jesus, nós éramos governados pela cabeça de Adão. A cabeça de Adão nos governava. E essa cabeça de Adão, ela nos governa através do nosso sentimento. E um dos sentimentos que a cabeça de Adão, ela tenta nos comandar é através do medo. Através das nossas oscilações. Então hoje eu estou bem. Hoje eu estou com uma fé que pode botar um demônio que hoje eu ministro. Amanhã eu falo, não, eu não mexo com isso não. Hoje eu venço um problema no meu casamento, amanhã eu não consigo vencer. Existe uma instabilidade naqueles que são governados pela cabeça de Adão. Vocês estão entendendo ou não? A cabeça do nosso primeiro pai. A cabeça de um governo caído. Mas quando nós viemos para Jesus, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Jesus vem e corta a cabeça de Adão. E ele quer ser a nossa cabeça. Amém? Olha para o teu irmão e diga, a cabeça de Adão não dá certo. Nós somos chamados para ser governados pela cabeça de Cristo. Vocês entendem isso? Quando você for governado pela cabeça de Deus, você não vai ser mais governado por sentimento. Porque sentimento é contrário à fé. Quem caminha por sentimento, irmãos, não caminha por fé. Porque o sentimento te mostra as coisas visíveis. E a fé te mostra as coisas invisíveis. O sentimento, ele limita aquilo que você pode fazer. A fé não. A fé não tem limite.
Vocês estão comigo? Amém? O problema nosso, querido, é que a cabeça de Adão já foi cortada, mas nós temos agido no automático. A experiência que eu vou contar é quando nós éramos criancinhas. Nós, para comer frango no domingo, tinha que matar frango, né? Não achava frango, não tinha nem supermercado. Então nós pegávamos o frango, era aquele carijó, aí nós pegava aquele franguinho e já guardava o frango. Aí no domingo a minha mãe falava assim, agora pega o frango e leva para a tia Elisa matar. Minha mãe não matava. E por várias vezes eu levei o frango. Aí eu vim com aquele trem pingando sangue. Eu falei, mãe, eu vou matar esse frango. A minha mãe falou assim, você vai matar? Você tem coragem? Eu falei, vou matar. Peguei a peixeira, a faca, fui lá no tanque e afiei a faca. E quando eu segurei a cabeça do frango e fui cortar, a faca estava tão afiada que eu fiquei só com a cabeça do frango na mão. E eu me assustei com aquilo. E eu soltei o frango. Quando eu soltei o frango... E eu saí correndo atrás do frango. Aí foi chegando, ficou meio mole, aí acabamos pegando o frango. Mas hoje eu estava falando sobre isso. Tem na internet um frango que durou 180 dias com a cabeça cortada. Está no Guinness Books. Esse camarada durou, esse franguinho durou. O problema é que nós estamos na igreja e estamos durando sem cabeça. Quando você veio para Jesus, a cabeça de Adão já foi cortada. Agora, nós precisamos ser governados pela cabeça de Cristo. Ele é o cabeça. Você está entendendo ou não? Então você é representante de Deus aqui na face da terra. E há uma unção já liberada. Há uma unção de conquista. Há uma unção de vitória. E o diabo sabe quem tem autoridade e quem não tem. O problema é que a gente não para entender. E Satanás tem levado vantagem na igreja. A igreja hoje ela tem ficado em 4 paredes. Esses dias eu estava andando na rua. E perto do supermercado um senhorzinho numa cadeira de roda. Com um monte de coisa aos pés dele. E estava chovendo. Eu falei, meu Deus, ninguém vai cuidar desse homem. E Deus vai falar assim, mas quem você é? Aí nós fomos, colocamos ele assim debaixo de uma cobertura. Aí nasceu um projeto no nosso coração, de nós alimentarmos ele. Então toda terça-feira, nós começamos com 10 marmitas. Mas a prefeitura, sabe o que a prefeitura mandou meus clientes embora? Eu fiz 10 marmitas, não tinha para quem entregar. Hoje nós estamos fazendo 17 e já está faltando. Hoje nós estamos, não é só tomar posse do reino do Espírito, querido. São coisas importantes que está passando e a igreja não está fazendo nada. Há muitas igrejas, querido, que hoje só estão recebendo. São crentes que só querem receber. São crentes que estão vivendo o mesmo problema há 10, 20 anos. Tem pessoas que estão vivendo o mesmo problema no casamento. Tem pessoas que estão vivendo o mesmo problema financeiro. Tem pessoas que estão vivendo o mesmo pecado. Nem mudou o pecado, está no mesmo. Estamos parados. Nós não estamos sendo governados por Deus. Nós somos pessoas que nos sentimos bem. Estamos bem na igreja, cantamos, adoramos, as canções são lindas. Mas o reino de Deus e a conquista? Nós temos conquistado. Quem você é como igreja? Lembra que a igreja já tem uma autorização para vencer. O que você está fazendo com essa autorização que Deus tem te dado? O que você está fazendo como igreja? Quantas pessoas você ganhou esse ano? Quantas pessoas você tirou das drogas? Como que você melhorou como esposa? Como você melhorou como filho? Como que você melhorou como patrão ou como empregado? Como você melhorou como pessoa? Já existe uma autorização para você vencer. Já está dada, já está entregue. Amém?
Abre comigo a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 1. A partir do verso 19. Você aqui. Você nem óculos para enxergar. Então partimos de Horebe, caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto. Repita comigo, grande e terrível deserto. Amém? Que viste pelo caminho da região montanhosa dos amorreus. Fica tão ruim para mim. Vou voltar para a Bíblia. É muita tecnologia, né? Como o Senhor nosso Deus ordenara. Chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse, tende chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou essa terra diante de ti. Sobe, possuía, como te falou o Senhor, Deus dos teus pais. Não temas e não te assustes. Repita comigo, não temas e não te assustes. Então todos vós chegaste a mim e disseste, mandemos homens adiante de nós, para que nos espie a terra, e nos diga por que caminho devemos subir à cidade que devemos ir. Isso me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem, e foram e subiram a região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol, tomaram do fruto da terra nas mãos, e nos trouxeram, e nos informaram, dizendo, é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quiseste subir. Repita comigo, porém, vós não quiseste subir, mas fostes rebelde à ordem do Senhor, vosso Deus. Pode continuar comigo. Murmuraste nas vossas tendas, e disseste, tem o Senhor contra nós ódio? Por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, e destruir-nos? Para que subiremos? Nossos irmãos fizeram que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas, até os céus. Também vimos ali os filhos de Anequins. Então eu vos disse, não vos espantei, nem temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo que o fez conosco, diante de vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde viste que o Senhor vosso Deus, nele vos levou, como o homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual andaste, até chegardes a esse lugar. Mas nem por isso creste no Senhor, vosso Deus, que foi adiante de vós, por todo o caminho, para vos procurar, vos mostrar o caminho, por onde havias de andar, e de dia na nuvem. Amém? Glória a Deus. Querido, Moisés está para entrar na terra prometida. Moisés estava ali a um passo de entrar na terra prometida. Ele tinha sofrido todo sofrimento que um líder podia sofrer, ele sofreu naquele lugar. Ele estava pastoreando um povo com grande dificuldade de aceitar aquilo que Deus tinha na vida deles. Esse povo já tinha uma promessa de Deus. A terra já estava lá. A terra era real. Os espias já tinham visto a terra era boa.
Mas mesmo assim eles tinham dificuldade de crer. Mas mesmo assim eles tinham dificuldade de entrar na terra onde Deus tinha dado para eles. Irmãos, isso acontece conosco hoje. Eu falei para vocês que Deus tem que governar você. Eu falei para vocês que a promessa de Deus já foi liberada. Mas poucas pessoas conseguem entender isso. Eles estão vivendo, querido, como se não tivesse nenhuma promessa. Eles estão vivendo como pessoas que não têm um projeto de Deus na vida deles. E por isso eles não conseguem alcançar nada. Eles sabem que tem a promessa, mas eles não creem suficientemente para alcançar a fé necessária para entrar nessa terra. E isso precisa mudar. Olha para o teu irmão e diga, isso precisa mudar. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Para dar errado, você já sabe como é que faz. Para destruir, você já sabe. Muitos destruíram o casamento. Muitos destruíram a área financeira, o relacionamento. Destrói. Irmãos, atitudes iguais geram o mesmo resultado. Repita comigo, atitudes iguais geram o mesmo resultado. E tem pessoas com atitudes iguais há muito tempo, sabem que daquele jeito não dá certo, mas mesmo assim eles insistem. Quantos estão comigo? Moisés então começa a trabalhar com aquele povo dizendo, olha, a terra é boa. E realmente é boa, querido. Eu fiz todo esse percurso do Êxodo. Eu passei por todo esse lugar que a Bíblia diz, Cades Barneia. Eu fui até o Monte Nebo, onde Moisés avistou a terra. Irmãos, a terra é preciosa até os dias de hoje. Quando você olha naquela terra, você fica assim, uau, é um oásis. Quando do Monte Nebo você olha para Jericó, irmãos, você vem caminhando pelo deserto, é só deserto, deserto, deserto. Tanto que a Bíblia diz que o deserto é terrível. Aí de repente quando você olha do Monte Nebo, que dá mais ou menos uns 30 quilômetros, você vê um cinturão verde. Falei de manhã, as romãs, né, que aqui nós costumamos ver romã pequenininha, as romãs são enormes. Até hoje a terra é preciosa. Moisés viu a terra, ele não podia entrar. E nem aquela geração que saiu do Egito, aquela primeira geração, ela não conseguiu entrar na terra prometida. E muitos de nós não temos conseguido entrar naquilo que Deus tem. Talvez você não consegue mais nem acreditar na promessa que Deus tem na tua vida. Talvez hoje você está vivendo caído. Talvez hoje você está afogado nos seus problemas. E é isso que o diabo quer. Ele quer impedir de você ser aquilo que Deus projetou para ser. Ele está falando, querido, a muitas pessoas dizendo, você não vai conseguir. Mas já existe uma promessa. A mesma promessa que houve dessa terra prometida ainda faz parte da minha vida. A mesma promessa que houve nos nossos primeiros pais da fé, existe até hoje. Irmão, isso é uma coisa que você não pode duvidar, é daquilo que Deus tem. Quando nós começamos um projeto em Bandeirantes, há 16 anos atrás, Bandeirantes estava falido. Bandeirantes era chamada a cidade do Latinha. Latinha a Volks, Latinha a Ford, Latinha isso, Latinha. E as pessoas indo embora de Bandeirantes. Nós éramos 50 mil habitantes, hoje nós somos 33. E quando o Senhor diz, olha, você vai tomar conta dessa terra. A primeira coisa que nós fizemos, querido, rapamos a nossa cabeça, vestimos pano de saco por 40 dias, o primeiro jejum de 40 dias que eu fiz. Eu fui numa cidade de Cornélio Procópio, aluguei um avião. E o avião era de 1947. O cara falou, esse avião é após a guerra. E eu peguei vários litros de óleo e coloquei no avião. O cara falou assim, isso é meio pesado. E só tinha um lugar no avião, eu tinha que ficar meio espremido. Ele falou assim, ó, não pise naquele lugar, senão nós capotamos. E aquele tremia tudo. Irmãos, acho que se eu fosse a pé, eu corria mais do que ele.
Dá 30 quilômetros de Cornélio Procópio a Bandeirantes, parecia que era uma eternidade. É aquele troço assim, e o cheiro daquele óleo, meu irmão queria vir, eu queria vomitar. Aí depois chegando a Bandeirantes, eu com o óleo, tomando um poste de tudo aquilo. Primeiro culto depois da unção. Falei, agora o negócio vai ficar tranquilo. Na hora do louvor, entrou 2 sujeitos, alto, forte. O primeiro entrou falando no dialeto africano. E foi entrando. Eu estava lá atrás, eu corri pela beirada, cheguei na frente e falei, volta. Ele foi voltando. E ele caiu no chão com os joelhos, irmãos. E com as mãos para trás. O outro não aguentou e foi embora. Aí nós começávamos a liberar a palavra. Irmãos, era só cadeira que voava para cima. E eram pessoas que ficavam grudadas nas paredes. Irmãos, aprendemos num curso muito rápido. Começamos a ganhar as prostitutas. Acabamos com a zona do Meretriz. Mas você não sabe qual é o trabalho que esses bichos dão. Eles brigam entre si. Irmãos, foi um tempo de conquista. Então quem está falando para vocês é alguém que entende de conquista. E Moisés disse para aquele povo, olha, vocês estão liberados para prosperar. Vocês estão liberados para alcançar a terra prometida. Já está liberado. Mas havia alguns impedimentos no coração deles, e o título dessa mensagem, para os líderes de célula, vencendo os impedimentos da promessa. Repita comigo, vencendo os impedimentos da promessa. O que pode nos impedir de nós recebermos a promessa e tomarmos posse da promessa que Deus tem? Number 1, falta de vontade. Moisés disse, vocês não quiseram. Irmãos, eu creio que Moisés, ele estava entrando em crise ali. Ele diz no verso 26, porém, vós não quisestes subir. Qual é o nosso problema? Nós não queremos. Porque nós achamos que o deserto para nós está bom. Nós acostumamos com os problemas que nós estamos vivendo. Você acostuma a viver sem dinheiro. Você acostuma a viver sem ser amado. Você acostuma viver na humilhação, porque deserto é humilhação. E a Bíblia está dizendo que esse lugar, esse deserto que eles estavam, é um deserto terrível. Irmãos, nós não somos chamados para morrermos no deserto. Você não foi chamado. Ponha isso no teu coração de vez. Um príncipe não pode morrer no deserto. Quem tem o chamado e quem tem a marca não morre no deserto. E isso precisa ficar claro no teu coração. Deus te chamou para alcançar coisas grandes. Irmãos, eu fico assim de boca aberta e ver o que Deus faz para Israel. Uma faixa de terra de 800 quilômetros por 400 quilômetros de comprimento, por 80 de largura. Aí ninguém pode com aquele povo. Irmão, se acontecer uma guerra, vai para Israel. É o lugar mais seguro do mundo. Porque Deus é o Senhor dos exércitos de Israel. Mas é para nós também. O problema é que nós não temos a convicção do chamado. E muitos estão perdendo, querido, oportunidades de serem diferentes. Muitos estão deixando Satanás reinar sobre a vida deles. Porque eles não querem mudança. Um dia, a professora chamou lá o Joãozinho e o Zezinho e diz, vocês vão fazer algo hoje para mim. Vocês vão sair na rua e vocês vão fazer uma boa ação. Aí, os meninos saíram e quando estava chegando ao horário de terminar a aula, as duas crianças chegaram assim meio rasgado, machucado. E a professora perguntou para eles assim, o que aconteceu, Joãozinho? Eu fui ajudar uma mulher a atravessar a rua. E você, Zezinho, o que você fez? Eu ajudei também uma mulher a atravessar a rua. Mas 2 para ajudar porque ela não queria atravessar.
Irmãos, quando você não quer, não quer. Infelizmente, há muitas pessoas que não querem mudança. Muitas pessoas que não aceitam desafios. Irmão, você não sabe o que pode acontecer na tua vida. Você não sabe o que o diabo pode ainda trazer na sua família. Fui ministrar em Moarama, uma jovem muito bonita. Quando ela chegou em mim assim, ela estava com uma blusa. Eu puxei as duas mangas, os dois braços estavam retalhados, cortados. E quando for na tua casa, na tua família, o que você vai fazer? Irmãos, o deserto não é o teu lugar. Os Estados Unidos tentou invadir um país pequeno, lá na Ásia. Mas ele subestimou o inimigo. Eles entraram naquele país, no Vietnã, e eles levaram a maior surra, a maior vergonha dos Estados Unidos é que perdeu para um país desse tamanho. Sabe por que perdeu? Eles subestimaram o seu inimigo. Nunca subestime o seu inimigo. Ele não tem CPF, ele não tem corpo. E muitas vezes ele está na nossa casa e nós não podemos fazer nada. Sabe o que os soldados Vietcong faziam? Eles conheciam os lugares. Eles cavavam covas de 80 centímetros. Colocava bambus com a ponta para cima. Defecavam em cima. Soldados vinham, pisava, aquelas estacas furavam a perna do soldado e infeccionava. E o inimigo sabe que para um soldado ferido precisa de 2 para carregar. O diabo sabe que ele pode ferir um na tua casa. E ele pode ferir você, porque você vai ter que carregar aquele ferido. Nós precisamos conquistar. A terra prometida vai nos trazer um suporte. Vai nos trazer a um lugar onde vai haver paz. Mas muitas pessoas não querem entrar. Eu acho que a pior coisa nossa, irmãos, é quando nós não queremos. É o pior tipo de pessoas. Vai haver, querido, um rigor no julgamento teu maior do que uma pessoa que não teve oportunidade. Essas pessoas que não querem são as pessoas mais difíceis que tem dentro de uma igreja. Elas não querem nada. Porque elas se acham suficientemente boas e se acham que o jeito que eles estão vivendo já está bom para eles. Mas a Bíblia diz que o Senhor vai vomitar da sua boca aqueles que estão bons dentro de uma igreja. Vocês estão comigo, não? Muitas vezes você não quer desafio. Você não quer ser responsável. E aquele povo não quis entrar na terra. Porque o deserto estava bom para eles. Talvez você não quer entrar na terra porque a tua vida está boa. Mas o deserto, querido, há cobras. No deserto há escorpiões. No deserto há falta de água. E o deserto não é o teu lugar. Então o primeiro impedimento que eu falei, qual que é? Falta de vontade. Irmãos, quantas pessoas estão perdendo a oportunidade de se tornarem referência de Deus para as pessoas que não têm Jesus? O segundo passo, a segunda situação que impede de você entrar na terra da promessa é rebeldia. E Moisés disse, olha, além de vocês não quererem entrar na terra, vocês foram rebeldes. Irmãos, a palavra rebelde você pode trazer para você como uma pessoa desobediente. E hoje nós estamos vivendo um tempo onde a rebeldia começa desde aquela criancinha de colo. É verdade? Se deixar, domina a casa. Em casa não era assim não. Quando tinha vara, minha mãe pegava a vara. Quando não tinha, era o cordão de ferro. Que raiva daquele troço sair.
E ainda minha mãe dobrava para quebrar uma rebeldia em nós. Porque quando nós nascemos em pecado. E quantos filhos foram rebeldes para os pais e não se acertaram? E isso vai ser transferido para os teus filhos. Às vezes nós não sabemos, meu Deus, por que os nossos filhos são tão rebeldes? Nós abrimos precedente. Quantos filhos estão se levantando contra pais? E a Bíblia diz para nós vivemos na terra, nós temos que obedecermos nossos pais. Parece que isso hoje não tem mais tanta importância. E nós perdemos a noção, querido, de autoridade na nossa vida. Quantas pessoas que têm se levantado contra a autoridade dos líderes a qual o Senhor coloca na vida deles. Irmãos, essa rebeldia faz que você não consiga entrar na terra prometida. E aí você olha para o irmão está prosperando e você não. Você olha para o casamento do irmão, o casamento está indo bem, o seu está patinando. Irmãos, eu tenho 30 anos de casado. Eu amo a minha esposa muito mais do que quando eu casei com ela. A minha esposa não dorme se não dormir no meu peito, a não ser quando eu não estou lá. Eu falo todo dia que eu a amo. Eu quero isso na minha vida. Irmãos, eu fui muito rebelde com meu pai. E um dia eu levei uma pancada tão grande, que do mesmo jeito que eu fiz com meu pai, o meu filho mais novo fez comigo. Irmãos, na hora eu me irei, mas depois o Espírito Santo me levou, quando eu tinha uns 14 anos de idade, eu levantei contra o meu pai. Querido, uma pessoa rebelde, ela não tem essa autorização de Deus para entrar na terra prometida. Nós precisamos rever conceitos de como nós estamos vivendo, como nós estamos recebendo a autoridade que Deus coloca na nossa vida. Nós precisamos, querido, rever algumas coisas em nós. Por que nós não conseguimos prosperar? Por que eu não consigo ser feliz? Por que o meu casamento não dá certo? Por que eu não dou certo na área financeira? Por que eu não tenho emprego? Esses dias uma menina chegou para mim e falou: pastor, ora no meu currículo para que eu arrume serviço. Irmãos, eu tenho que orar. Né? A menina já está toda ferida, imagina se eu chegar para ela e falar: eu não vou orar não, porque você foi rebelde com o teu patrão, por isso que ele te mandou embora. Eu tinha uma empresa, querido, 12 funcionários. E às vezes eu vi assim que tinha funcionários que se levantavam contra mim. Eu nunca vi nenhum deles dar certo. Eu nunca vi ninguém prosperar. A rebeldia, querido, ela leva a Deus a lembrar de Satanás. E quando você é rebelde, você tem como pai o próprio diabo. E quando você se rebela contra uma autoridade na tua vida, você está se rebelando contra Deus. O filho pródigo fez isso. E ele entrou em decadência. E ele diz assim: pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti. Quando nós nos rebelamos, nós pecamos contra o céu. E por isso você está fechado. E por isso você está travado. E não consegue prosperar e nem entrar na terra prometida. Há coisas na nossa vida que tem que se acertar. Porque senão você vai ficar impedido de entrar na terra prometida. Vocês estão comigo, querido? Nós precisamos entender e quebrar isso. Quantas rebeldias acontecem em casamento? Quando a esposa olha para o marido e não vê o marido como cabeça. Irmãos, às vezes eu estou fazendo um casamento e quando eu começo a falar sobre isso, eu vejo assim algumas mulheres torcendo o nariz, como se fosse eu que criei a palavra. Eu não criei, eu só sou o guardião dela. Há muitas mulheres querendo ser cabeça. E aí cai na rebeldia, e por isso elas se entristecem, e por isso elas têm problemas emocionais, e por isso elas têm problemas espirituais, e ficam endemoniadas. Irmãos, eu tenho lidado com crentes endemoniados. Em todo seminário que eu faço, a maioria que fica endemoniado são crentes há muito tempo dentro de uma igreja. Porque quebraram barreiras. Quebraram princípios. E por isso não entram na terra prometida e ficam no deserto. Mas o deserto não é o teu lugar.
Deus não te fez para viver em deserto. Deus fez você para viver o melhor que essa terra tem. Quantos estão comigo aí? Chacoalha teu irmão, diga assim, não dorme não. O pastor está vendo. Amém ou não amém? Tem algumas pessoas, querido, que são tão rebeldes nos seus tributos com Deus. Pessoas que não entenderam ainda. Mas lá em Isaías capítulo 1, verso 20 diz assim: contudo, se recusardes e fordes maldosos e rebeldes, serei todos devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Quantas pessoas, querido, que estão sendo devoradas à espada pela sua rebeldia? Irmãos, não dá certo, você não entra na terra. Nós precisamos mudar os princípios. Talvez você não vai conseguir se você não entender. Eu oro para Deus, querido, para que você nessa noite entenda. Para que você deixe o Espírito Santo falar com você. Há uma dificuldade de ministrar hoje à noite. Há uma resistência bem maior do que de manhã. Eu gostaria muito que você quebrantasse o teu coração. Talvez, não sei, talvez eu não venha mais aqui. Eu gostaria que você me recebesse como profeta. Talvez essa palavra que eu estou te dando, querido, vai ser algo que vai mudar a história da tua casa. Talvez seu casamento está por um fio. Talvez você está para ser mandado da empresa que você trabalha. Mandado embora. Precisamos mudar. Então, a rebeldia impediu que esse povo entrasse. Mas ainda, Moisés ainda continuou falando. Vocês murmuraram nas suas casas. Irmão, sabe o que é murmurar? Murmurar é falar entre os dentes. Murmurar é quando você não concorda com uma palavra de quem tem autoridade sobre a tua vida. Murmurar é quando você olha para o teu pai e fala assim: o senhor é careta, o senhor não sabe o que faz. Irmãos, eu entrei numa crise terrível essa semana. Aonde um filho bateu com a cadeira na boca da boca do pai e quebrou todos os dentes da frente. E eu levei aquele homem, querido, no dentista. E aquela mulher arrancando aqueles pedaços de dente, aquele sangue saindo. Eu olhei, irmãos, olha, eu vou dizer algo para vocês, eu não gosto de ver sangue, mas aquilo não me doeu tanto. O que me doeu tanto é que um filho chegou numa posição de tocar aqui na terra na maior autoridade da vida dele. E o que doeu mais, sabe o que foi? Eu estava sentado na mesa na casa da minha mãe. Eu estava contando ali, e o meu filho mais velho estava lá. E o meu filho falou assim: se o meu pai fosse que nem esse camarada, eu também faria a mesma coisa. Eu falei: Deus, eu não quero isso para mim. Onde você viu meu filho falar isso? É lógico que nunca eu iria fazer o que o menino viu o pai fazer por 20 anos, batendo a mãe. Querido, eu estou vendo hoje pessoas que perderam a noção. Pai é pai, mãe é mãe, e vai ser autoridade sobre a tua vida enquanto você viver na terra. As suas autoridades eclesiásticas é a mesma coisa. Quando alguém que está acima de você, ele libera uma palavra, está liberado e acabou, mesmo que você não concorda. Eu não estou querendo trazer, querido, um estilo de Hitler, de maneira alguma. Eu estou falando de princípios que são eternos e jamais irão mudar. Os princípios de Deus não mudam, o dos homens muda. Irmãos, eu estou tentando trazer aqui para vocês um pano de fundo. Talvez eu estou mostrando para você por que você não prosperou até os dias de hoje. Por que teu casamento não deu certo. Por que teus filhos têm se rebelado contra você. São sementes plantadas e estão dando frutos. E querido, uma semente, ela não dá um fruto só, uma espiga de milho, ela chega a dar mais de 300 grãos de trigo, de milho. Rever conceitos. Acerte. Eu não posso mais acertar com meu pai. Mas todo dia eu vou na casa da minha mãe. Tenho 87 anos. Eu abraço a minha mãe. Eu olho e falo assim: mãe, como eu amo a senhora. Eu gostaria muito que meu pai estivesse vivo. Porque um dia ele lançou uma palavra sobre a minha vida.
Ele disse que eu nunca daria nada. Eu gostaria de dizer assim, ó Pai, teu filho ganhou alguma coisa. Querido, precisamos quebrar isso. Amém? A terceira é murmuração, né? E às vezes nós estamos murmurando. Não estamos aceitando a autoridade. No Velho Testamento a terra abria e as pessoas eram engolidas pela terra. Quem murmura, o destino dela é a terra. Mas hoje a terra não engole mais, mas as pessoas caem com o nariz no chão e não se levantam. As pessoas que murmuram são pessoas caídas. Elas não conseguem prosperar, nem na sua casa, nem na igreja. Elas não conseguem prosperar num casamento, num relacionamento, porque são pessoas descontentes. São pessoas que murmuram, falam. E eu duro que um murmurador, querido, ele contagia as pessoas que estão do lado. Deus já tinha liberado aquele povo. Mas daqueles 12 espias, 10 não acreditaram e começaram a murmurar. Aí eles falam, porque o Senhor nos tirou do Egito. Irmãos, nunca murmure contra Deus. Esses dias um pai teve que enterrar uma filha, uma menina de 3 anos. O pai é pedreiro, foi lá, colocou um portão bem pesado. E aquele portão ficou se soltando dos pinos. E o pai falou assim, qualquer dia eu arrumo. Mas a criança, o pai fechou, aquela criança subiu no portão. E aquele portão caiu. E o trinco bateu no peito e matou aquela criança. Numa vila pobre. O Espírito Santo falou, vai lá e ministra o coração do pai. Que palavra que você vai dar para um pai? Aí Deus diz assim, fale para ele jamais me colocar culpa e murmurar contra mim. Eu fui lá e abracei aquele rapaz. E pensa alguém que chorou. De deixar toda a minha camisa molhada. E quando eu falei para ele, olha, filho, nunca pergunta para Deus por quê. Não fale nada. Porque de repente nós pecamos quando nós murmuramos contra Deus. Deus, por quê? Deus sabe todas as coisas. Às vezes nós achamos que Deus tem que mover segundo nós queremos. Deus é soberano sobre todas as coisas. Amém ou não amém? Outro impedimento, além da murmuração. Quarto impedimento, querido, é o medo. Eles tiveram medo. Essa terra tem gigante. Ali tem os descendentes de Anaquins. Só a cama do rei daqueles camaradas tinha 4 metros e era de ferro. Mas se nós lermos, está dizendo que Deus foi com eles. Assim como um pai toma o seu filho pela mão e caminha. Assim Deus estava fazendo com eles. Assim Deus está fazendo conosco. E todos aqueles que creem na promessa, que creem no chamado. Nenhum dia faltou pão para eles. Nenhum dia faltou água. As rochas eram abertas e as águas jorravam. Querido, não vai faltar nada para você. Então o espírito, querido, o medo é um espírito, é um demônio. E ele tem entrado na nossa vida e ele tem nos impedido alcançarmos aquilo que Deus tem para nós. Esses dias uma pessoa falou assim para mim, pastor, ora comigo, eu não estou conseguindo dormir. Toda noite aparece algo no meu quarto. Eu falei para ela, e o que você faz? Aí eu cubro a minha cabeça. Cadê a igreja do Senhor, querido? Nós somos chamados para sermos libertadores. Nós somos chamados, querido, para nós alcançarmos aquilo que os nossos pais não alcançaram. Aquela geração passada não entrou ninguém. Todos foram
caímos no deserto, caindo no deserto. Só aquela nova geração que entrou. Querido, eu creio que nós somos essa nova geração. Eu creio que nós estamos vivendo os últimos minutos de Deus na terra. E muitos não vão entrar nessa terra. Muitos já perderam o nome no livro da vida. Irmãos, Deus quer mudar uma história. Talvez a história dos teus pais foram só de derrota. Talvez o casamento da sua família só dá errado. Existe uma terra. Você já está liberado para entrar nela. Você é a igreja do Senhor sobre a terra. E aquele que te pega na mão te garante a entrada. Fique em pé em nome de Jesus. Querido, a palavra do Senhor diz, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatido, mas não destruído. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2 Coríntios 6, diz assim, em tudo somos, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicadora por meio de muitos faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não importa, querido, aonde você está e o que você viveu até os dias de hoje. Importa que se você quiser, a história da tua vida é mudada. Mas você precisa querer. Se você não quiser, você será devorado à espada. Talvez a espada já tenha entrado na tua casa. Talvez a falência já tenha entrado na sua vida. Por isso, muitos casamentos estão dando errado. Muito relacionamento entre pai e filho estão dando errado. Feche os teus olhos, querido. Quero orar por você. Pai, no nome de Jesus.